Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 6 de abril de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será O Destino da Serpente. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz assim: Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Existem outros dois textos que vão trabalhar em paralelo com esse mesmo texto, que nos ajudarão a compreender a mensagem contida aqui nessa narrativa, que é Romanos capítulo 16, verso 20, o primeiro texto, que diz: E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. E Hebreus capítulo 2, verso 14, que diz assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Esses textos eles estão falando especificamente dentro da sequência que a gente vem estudando nessa semana, que é a sequência da narrativa da tentação e queda da humanidade, quando o inimigo conseguiu finalmente fazer com que Adão e Eva fizessem parte do processo da rebelião, ou se envolvessem de forma ativa na rebelião, e quais foram os desdobramentos disso, quais foram as atitudes de Deus em relação a isso. No momento em que o pecado aconteceu, no livro O Deserto da Tentação, Ellen White menciona que Satanás havia estabelecido um propósito, fazer com que a humanidade se unisse a ele na rebelião, e como a humanidade tem o poder da reprodução, através dos filhos de Adão e Eva, aumentar exponencialmente o número do seu exército e encher o restante do universo da própria rebelião, até fazer com que Deus fosse completamente cercado pela rebelião. E então teria que suportar os termos da rebelião, já que eles agora fariam com que a rebelião se tornasse maior do que o próprio Deus. Somente uma mente doentia poderia, de alguma forma, pensar de uma maneira como essa. Mas o fato é que sabemos que no momento em que Adão e Eva pecaram, Adão e Eva entraram numa nova dimensão, como vimos ontem. Eles começaram agora a perceber que nada do que eles haviam imaginado sobre a tentação, sobre a queda, sobre o destino da humanidade, era na verdade aquilo que a serpente, a velha cobra, chamada Diabo e Satanás, havia realmente prometido a eles. E foi exatamente por isso que, na sequência, o Senhor Deus vem até o Jardim do Éden. 3 pessoas estão ali representadas: Adão, como governador do nosso planeta; Eva, como sua esposa, companheira e ao mesmo tempo co-participante no processo de responsabilidade junto do nosso planeta, diante de Deus. E estava ali também a velha cobra, chamada Diabo e Satanás, como Apocalipse 12 nos menciona. Um diálogo começa. O Senhor Deus vai perguntar a Adão por que foi que ele comeu. Ele vai dizer que foi por causa da mulher que Deus havia criado. Deus pergunta à mulher por que ela havia feito isso, e ela menciona que ela havia comido e levado para o seu marido, porque a cobra que Deus havia criado a havia enganado. Então agora o Senhor Deus vai olhar para o homem e vai dizer: bom, já que você resolveu ouvir sua mulher, maldita é a terra por tua causa. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra, porque dela fosse tornado. Na sequência, ele vai olhar para a mulher e vai dizer: já que você ouviu a serpente, então o teu desejo será para o teu marido e ele vai te dominar. Em dor você vai gerar filhos. E agora ele olha para a velha cobra que havia começado esse processo todo, e já mencionamos na lição dessa semana que quando a Bíblia vai apresentar o inimigo como a serpente, ela está na verdade se referindo a esse ser que antes da rebelião era chamado de Lúcifer, mas que com sua rebelião ele passa a ser chamado de Satanás, do hebraico Shatan, que significa o adversário, aquele que luta contra, e do grego diabolos, que significa exatamente a mesma coisa. Daí vem a palavra Satanás, ou diabo, é o nosso adversário, aquele que luta contra, é o rebelde. E dentro desse processo, ele vai agora se referir, vai se dirigir diretamente ao inimigo e vai dizer a ele: bom, você queria fazer da humanidade sua aliada na rebelião contra mim? Pois eu estou colocando inimizade entre você e a mulher.
entre a sua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali em Gênesis 3, capítulo 15, encontramos não apenas a promessa de que Cristo Jesus viria para poder esmagar a cabeça dessa velha cobra, chamada Diabo e Satanás, apresentado no capítulo 12 de Apocalipse exatamente da mesma maneira. Mas percebemos que o grande conflito que havia começado no céu, que chegou até o Jardim do Éden, ele continuaria até que a rebelião seria completamente esmagada pelo próprio Deus. O que sabemos lá no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 12 principalmente, mas quando chegamos no capítulo 20, de forma especial, descobrimos que a rebelião terminará no lago que arde com fogo e enxofre. A rebelião terá um fim. Ela teve um começo e terá um fim. Mas o reino de Deus permanece para sempre. Nas próprias palavras que Daniel utilizou muitos anos mais tarde, quando depois de interpretar o sonho de Nabucodonosor, ele vê uma pedra cortada sem auxílio de mãos, e essa pedra destrói toda a estátua que representa os reinos desse mundo, e essa pedra, ela enche toda a terra, e será um reino que jamais passará, que jamais terá fim. Sabemos que a rebelião teve um começo e está causando muito problema no nosso planeta, mas ela não permanecerá para sempre. Ela terá o seu fim. Louvado seja Deus por isso. Eu gostaria de agradecer a Deus, porque na sua palavra descobrimos o início, a origem da rebelião, mas descobrimos também como ela terminará. E no final, todos aqueles que se posicionaram ao lado de Deus também vencerão. Afinal de contas, em Apocalipse capítulo 17, nos é revelado que a rebelião lutará contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. E com ele, aqueles que foram chamados, escolhidos e fiéis. A vitória final será nossa, se tão somente aceitarmos aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Ore comigo por isso. Obrigado, Pai, por tua palavra, e obrigado porque através da tua palavra temos a certeza da salvação e da vida eterna. Ajuda-nos a podermos compreender como lidar com todos esses aspectos e, ao mesmo tempo, como nos posicionar ao lado do Senhor no meio desse grande conflito, porque queremos ser vitoriosos com o Senhor no dia de hoje, mas queremos também fazer parte da tua vitória final. Então, por favor, não permita que o inimigo tenha acesso à nossa vida, mas ajuda-nos a poder vencê-lo pelo poder de Cristo, pois é no nome dele que oramos. Amém.